persistir no marxismo e no ateísmo científico. Na fase inicial do socialismo em nosso país, em condições de diversidade e mutabilidade do pensamento social, é legítimo e razoável propagar o ateísmo científico e criticar o teísmo. Essa é uma questão preliminar que precisa ser respondida para se desenvolver a pesquisa sobre o ateísmo científico. O fenômeno de alguém falar sobre o teísmo e ninguém falar sobre o ateísmo na pesquisa acadêmica, que preocupa alguns estudiosos, está relacionado às várias dúvidas que as pessoas têm sobre essa questão. Isso pode ser pesquisado e respondido de diferentes maneiras. Este artigo apenas discute algumas opiniões sobre a relação entre a defesa do marxismo e a defesa do ateísmo científico. Defender o ateísmo científico é defender o marxismo. O camarada Hu Jintao enfatizou em seu discurso na conferência comemorativa do 30º aniversário da terceira reunião plenária do 11º Comitê Central do Partido Comunista Chinês. O marxismo é a ideologia fundamental que orienta a fundação do nosso partido e do nosso país, é a garantia fundamental para a união do partido e do povo e para que sigamos sempre na direção correta. O marxismo é uma visão de mundo e uma metodologia científicas. O preâmbulo da Constituição da República Popular da China estabelece claramente a posição orientadora do marxismo-leninismo, do pensamento de Mao Zedong, da teoria de Deng Xiaoping e do importante pensamento das três representações em nosso país, e a adesão ao ateísmo científico é parte integrante da adesão ao marxismo. Considero que esta é a base fundamental para nossa adesão ao ateísmo científico e para a realização de pesquisas e divulgação sobre o ateísmo científico. Em primeiro lugar, para defender o materialismo dialético e o materialismo histórico, é necessário defender o ateísmo científico. O camarada Hu Jintao, em seu discurso na conferência comemorativa do 30º aniversário da terceira reunião plenária do 11º Comitê Central do Partido, levantou claramente a questão o que é o marxismo e como lidar com o marxismo, colocando-a no topo das questões teóricas e práticas importantes que nosso partido explorou e respondeu nos 30 anos de reforma e abertura. Quanto à questão o que é o marxismo, pode haver diferentes entendimentos, mas uma coisa é certa. A filosofia marxista é um dos principais componentes do marxismo, é a base teórica filosófica do sistema de pensamento científico marxista, e a filosofia marxista é o materialismo dialético, ou materialismo dialético histórico. Essa expressão não coloca o materialismo dialético e o materialismo histórico como duas partes. O materialismo dialético é o nome genérico da filosofia marxista. Embora algumas pessoas na academia tenham opiniões diferentes, nos documentos históricos do nosso partido, a filosofia marxista e o materialismo dialético e o materialismo histórico são sinônimos. Por isso, a resolução aprovada na 4ª reunião plenária do 17º Comitê Central do Partido Comunista Chinês enfatizou mais uma vez a necessidade de estabelecer firmemente a visão de mundo e a metodologia do materialismo dialético e do materialismo histórico. Para defender o marxismo, é preciso defender o materialismo dialético e o materialismo histórico. O materialismo dialético vê o mundo como um mundo material diversificado e unificado, e a matéria é algo que já existe, algo que não pode ser criado nem destruído, é uma realidade objetiva independente da consciência humana. O marxismo insiste em explicar o mundo a partir do próprio mundo material, sem acrescentar nenhum componente externo. Essa posição fundamental exclui qualquer possibilidade da existência de um criador externo ao mundo e é incompatível com todas as visões teístas. Além disso, as explicações dos autores clássicos do marxismo sobre os pontos de vista fundamentais do materialismo e as críticas ao idealismo sempre estiveram diretamente ligadas à defesa do ateísmo e à crítica ao teísmo. Em Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, importante obra da filosofia marxista, Engels apresentou uma teoria sobre as questões fundamentais da filosofia, que se tornou o nosso critério científico para distinguir o materialismo do idealismo e uma poderosa arma ideológica para defender o materialismo e combater o idealismo. A expressão clássica dessa ideia de Engels é a questão da posição do pensamento em relação à existência, que também desempenhou um papel importante na filosofia escolástica medieval, o que é primordial, o espírito ou a natureza. Essa questão foi levantada de forma incisiva contra a Igreja. O mundo foi criado por Deus ou sempre existiu? Os filósofos se dividiram em dois grandes campos, de acordo com suas respostas a essa questão.
Todos aqueles que afirmavam que o espírito era o princípio da natureza e, portanto, reconheciam em última instância uma certa teoria da criação, que para os filósofos como Hegel era muitas vezes mais complexa e absurda do que para os cristãos, formavam o campo idealista. Todos aqueles que consideravam a natureza como o princípio pertenciam às várias escolas materialistas. Além disso, os termos idealismo e materialismo não têm nenhum outro significado e não são usados aqui em nenhum outro sentido. Este trecho clássico sobre a defesa do materialismo e a oposição ao idealismo contém a ideia de defender o ateísmo e se opor ao teísmo. Em primeiro lugar, Engels aponta que a questão fundamental da filosofia foi claramente levantada na Era Moderna, desde o início de forma aguda, questionando o teísmo contra a Igreja e contra a ideia de que o mundo foi criado por Deus. Em segundo lugar, ele aponta que todos aqueles que afirmam que o espírito é a origem da natureza são, em um sentido fundamental, pessoas que reconhecem algum tipo de criação do mundo, o que aponta para a conexão essencial entre o idealismo e o teísmo. É claro que o qualificativo fundamental significa que nem todos os idealistas defendem diretamente a criação do mundo. No sistema teórico do materialismo dialético, essa passagem de Engels tem uma importância fundamental, o que mostra que a defesa do ateísmo e a oposição ao teísmo são determinadas pela essência da filosofia marxista e são um espírito científico inerente ao materialismo dialético. É por isso que, nas obras clássicas da filosofia marxista, podemos ver em todos os lugares que a exposição dos pontos de vista fundamentais do materialismo dialético está diretamente ligada à afirmação do ateísmo e à crítica ao teísmo. Por exemplo, em Dialética da Natureza, ao usar materiais históricos do desenvolvimento das ciências naturais para explicar a visão dialética materialista da natureza, Engels criticou com veemência a visão de que Deus domina a natureza. Deus é tratado pior entre os naturalistas que acreditam em Deus do que em qualquer outro lugar. Com o avanço da ciência, um exército após outro depôs as armas, uma fortaleza após outra se rendeu, até que, finalmente, todo o domínio infinito da natureza foi conquistado pela ciência, não deixando mais nenhum espaço para o Criador. Outro exemplo é Lenin, em sua famosa obra Materialismo e Empiriocriticismo, ao expor os pontos básicos do materialismo dialético, também revelou a relação intrínseca entre o idealismo filosófico e o teísmo, colocando-os juntos para uma análise e crítica aprofundadas. Ele disse: toda filosofia que afirma que a natureza física em si é algo derivado é a mais pura filosofia clerical. Se a natureza é derivada, então, sem dúvida, ela é derivada de algo maior, mais rico, mais vasto e mais poderoso do que a própria natureza, derivada de algo que existe, porque para derivar a natureza é necessário que exista algo que não dependa da natureza. Na linguagem russa, essa coisa é chamada de Deus. Lenin apontou: o monaquismo científico da filosofia idealista não passa de um degrau para o monaquismo aberto, e a epistemologia materialista é a arma universal contra a fé religiosa. Além disso, ao analisar as raízes do idealismo em seus apontamentos filosóficos, Lenin também o relacionou com o monaquismo. Ele apontou: o idealismo é monaquismo. O idealismo filosófico é um componente do conhecimento infinitamente complexo, dialético do ser humano que leva ao clericalismo. Clericalismo igual idealismo filosófico. Essas ideias dos escritores clássicos, em certo sentido, podem ser interpretadas como uma explicação do ateísmo científico, uma argumentação dos escritores clássicos do marxismo sobre os pontos de vista fundamentais do materialismo dialético. Em segundo lugar, para defender a visão marxista da religião, é preciso defender o ateísmo científico e se opor ao teísmo. O marxismo, como um sistema científico completo, não inclui apenas os três componentes principais da filosofia, da economia política e do socialismo científico, mas também outras teorias científicas multifacetadas, que juntas constituem o marxismo como um todo. A visão marxista da religião é uma dessas partes. A visão marxista da religião é a visão fundamental do marxismo sobre a religião, que esclarece questões fundamentais como a essência e as leis de desenvolvimento da religião e a atitude do Partido Operário em relação à religião. Se a questão fundamental da visão marxista é o que é o marxismo e como lidar com o marxismo, então a resposta para o que é religião e como lidar com a religião constitui o conteúdo básico da visão marxista da religião. Marx e Engels, no processo de formação de sua nova visão de mundo, deram especial atenção à questão religiosa. A visão marxista da religião nasceu e se desenvolveu junto com o marxismo como um todo.
No primeiro documento, que contém os germes geniais de uma nova visão de mundo, os Teses sobre Feuerbach, e na primeira obra madura que marcou o nascimento do marxismo, a ideologia alemã, há uma grande quantidade de discussões sobre religião. Nas obras que discutem sistematicamente a visão científica do mundo marxista, contra Dühring e Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, há explicações específicas sobre a questão religiosa. Defender o marxismo inclui defender a visão marxista da religião. Para defender a visão marxista da religião, é preciso colocá-la no contexto do marxismo como um todo, como parte integrante, e compreendê-la e aplicá-la em conexão com as outras partes. A visão marxista da religião é uma visão ateísta. Defender o ateísmo e se opor ao teísmo não equivale a toda a visão marxista da religião. Não se pode resumir a visão marxista da religião apenas ao ateísmo. No entanto, o ateísmo científico é o núcleo da visão marxista da religião. Sem o ateísmo científico, não há visão marxista da religião. Em primeiro lugar, para compreender corretamente a essência da religião, é preciso defender o ateísmo científico. Engels, em Anti-Dühring, afirma: todas as religiões não passam de reflexos fantasiosos na mente das pessoas das forças externas que dominam sua vida cotidiana. Nesses reflexos, as forças humanas assumem a forma de forças supra-humanas. Essa é uma revelação profunda da essência da religião. O que seria essa força supra-humana que domina a vida cotidiana das pessoas em suas fantasias e que concentra as características essenciais da religião? É Deus. No politeísmo são muitos deuses, no monoteísmo é agudo um Deus onipotente. O mundo da religião é o mundo dos deuses, é o mundo constituído pelos deuses e seus lugares de morada. Portanto, compreender a essência da religião significa, fundamentalmente, revelar a essência do conceito de Deus. Em segundo lugar, para compreender corretamente as leis de desenvolvimento da religião, é preciso defender o ateísmo científico. A religião, assim como outras coisas, existe como um processo de desenvolvimento. A essência e as leis são conceitos do mesmo nível que se referem às coisas. O reconhecimento das leis do desenvolvimento da religião, assim como o reconhecimento da essência da religião, é o conteúdo principal da visão marxista sobre a religião. Nas obras clássicas do marxismo, o conteúdo central da discussão sobre o processo e as leis da origem, desenvolvimento e extinção da religião é revelar o processo e as leis da origem, desenvolvimento e extinção do conceito de Deus. Em contra Dühring, Engels analisou o processo histórico em que as forças naturais e sociais alheias, que dominam as pessoas, se refletem na mente das pessoas na forma de fantasias. Em resumo, este é o processo histórico da formação e do desenvolvimento da religião. No início da história, primeiro as forças naturais foram personificadas, dando origem à religião primitiva e aos mitos. Com o desenvolvimento da sociedade, as imagens fantasiosas que inicialmente refletiam apenas as forças misteriosas da natureza adquiriram agora atributos sociais, tornando-se representantes das forças históricas. Engels também apontou que na sociedade capitalista a religião continua a existir porque ainda é assim. Os planos são feitos pelo homem, mas a realização depende de Deus, ou seja, a força alienada do modo de produção capitalista. No futuro, quando a sociedade possuir todos os meios de produção, ou seja, quando os planos forem feitos pelo homem e a realização também depender do homem, a última força alienada que ainda se reflete na religião desaparecerá e, portanto, o próprio reflexo da religião também desaparecerá. Isso nos mostra que, para compreender a visão marxista sobre a lei de desenvolvimento da religião, desde sua origem até sua extinção, não podemos nos afastar da análise histórica do conceito de Deus, nem do ateísmo científico. Terceiro, para tratar a religião de maneira correta com a atitude científica do marxismo, é preciso insistir no ateísmo científico. Esclarecer a posição do Partido dos Trabalhadores em relação à religião é um aspecto importante da visão marxista sobre a religião. A visão marxista sobre a religião é a base teórica importante para o nosso partido e o nosso país formularem políticas e diretrizes para o trabalho religioso e nos orientarem a fazer um bom trabalho religioso. A religião é algo duradouro, complexo, popular, étnico e internacional. Para tratar a religião com a atitude científica do marxismo, não basta apenas conhecer a religião em si, é preciso também compreender corretamente a complexa relação entre a religião e os fatores econômicos, políticos, culturais e étnicos da sociedade.
No processo de liderança da revolução, construção e reforma pelo Partido Marxista, a questão de como tratar a religião deve ser examinada no contexto geral da causa do partido, deve estar subordinada e servir ao trabalho central do partido e deve-se formular políticas e diretrizes corretas. O marxismo sempre se opôs a declarar guerra à religião, a colocar as divisões religiosas em primeiro lugar e a resumir a atitude em relação à religião à propaganda ateísta. Nosso partido formulou diretrizes básicas para o trabalho religioso, tais como implementar integralmente a política de liberdade de crença religiosa do partido, gerenciar os assuntos religiosos de acordo com a lei, persistir no princípio da independência e autonomia e orientar ativamente a religião para se adaptar à sociedade socialista. Essa atitude científica e essas políticas e diretrizes em relação à religião são baseadas em uma compreensão científica da essência e das leis de desenvolvimento da religião, e não apenas em medidas oportunistas focadas em necessidades parciais ou temporárias. Como Lenin apontou, é um grande erro pensar que a atitude aparentemente moderada do marxismo em relação à religião se deve a considerações estratégicas, como não assustar as pessoas e assim por diante. A visão marxista da essência da religião e do desenvolvimento da religião, baseada na filosofia materialista dialética e no materialismo histórico e tendo o ateísmo científico como núcleo, é a base ideológica indispensável para compreendermos e implementarmos corretamente as diretrizes e políticas do partido em relação ao trabalho religioso. Ao mesmo tempo em que se opunha firmemente à declaração de guerra à religião, Lenin enfatizava que o marxismo herdou totalmente a tradição histórica do materialismo, que é absolutamente ateísta e se opõe firmemente a todas as religiões, enfatizando que devemos lutar contra a religião. Este é o princípio básico de todo o materialismo e, portanto, também o princípio básico do marxismo. Isso nos mostra que, sem o ateísmo científico e a visão marxista da religião, não é possível compreender verdadeiramente as diretrizes e políticas básicas do trabalho religioso do partido, o que nos levaria a cair na cegueira e a cometer vários desvios no trabalho. 2. Criticar o teísmo é parte integrante da defesa do ateísmo científico. Algumas pessoas não se opõem à defesa do ateísmo, mas não concordam com a crítica ao teísmo. Elas temem que criticar o teísmo viole a política de liberdade religiosa e afete a harmonia social, e desejam restringir o estudo do ateísmo a um âmbito que não critique o teísmo. Esta é uma razão importante para que ninguém fale sobre o ateísmo. Embora, em princípio, qualquer afirmação seja uma negação, concordar com um ponto de vista significa, ao mesmo tempo, opor-se ao ponto de vista oposto, e a negação e a afirmação são dois aspectos inseparáveis do mesmo processo. Mas em questões específicas, de modo geral, a afirmação não é diretamente a negação. Dentro de certos limites, as pessoas também podem discutir apenas um ponto de vista positivo, sem criticar o ponto de vista oposto. Por exemplo, com base na prática social e nos resultados do desenvolvimento científico, é viável defender o materialismo sem criticar diretamente o idealismo dentro de um determinado âmbito. Então, podemos limitar a pesquisa do ateísmo científico, pesquisando e divulgando apenas o ateísmo científico sem criticar o teísmo. Acho que a especificidade do objeto de estudo e das conclusões básicas do ateísmo científico determina que, para defender o ateísmo científico, é preciso se opor ao teísmo, e que, para estudar e divulgar o ateísmo científico, é preciso analisar e criticar o teísmo. Se exigirmos que a defesa do ateísmo se limite ao estudo e à divulgação positivos, sem criticar o teísmo, isso equivaleria a cancelar o estudo e a divulgação do ateísmo científico. Qual é a especificidade do ateísmo científico em relação a outras disciplinas, no que diz respeito ao objeto de estudo e às conclusões básicas? Sua especificidade se reflete diretamente na palavra sem. Além dele, parece difícil encontrar outra disciplina cujo nome seja sem. Toda ciência tem seu próprio objeto de estudo definido, como apontou Mao Zedong. O estudo de uma contradição específica do campo de um determinado fenômeno constitui o objeto de uma ciência. A objetividade e a determinação do objeto são a base que distingue uma disciplina das outras e também a condição básica para que essa disciplina se torne uma ciência e ocupe um lugar no sistema científico humano. Uma premissa básica para que as ciências sociais tenham o mesmo status das ciências naturais e recebam a mesma atenção é que todas elas tenham seus próprios objetos objetivos específicos. Uma teoria, se não tiver um objeto objetivo e determinado, não tem o direito de existir como ciência. O mesmo se aplica à pesquisa do ateísmo científico.
Então, qual é o objeto de estudo do ateísmo científico? O objeto de estudo do ateísmo científico não é Deus. Na visão do ateísmo científico, aquilo que é chamado de Deus não existe no mundo material, é ilusório. Essa é a visão fundamental do ateísmo científico. As pessoas não podem tomar como objeto de estudo algo que não existe, ou seja, o nada. Se o ateísmo científico declarasse que Deus é seu objeto de estudo, então todo o seu conteúdo seria argumentar a ilusão do seu próprio objeto, ou seja, argumentar que não tem um objeto real e, portanto, não é ciência. O objeto de estudo do ateísmo científico é a noção de Deus. Deus existe ou Deus não existe são conceitos humanos que pertencem ao domínio da consciência social. O conceito espontâneo e simples de ateísmo e a ciência consciente e sistemática, que tem o ateísmo como ponto de vista fundamental, pertencem a diferentes níveis da consciência social. A ciência ateísta pode formar seus próprios conceitos, categorias e proposições através do estudo e da síntese do primeiro. Nesse sentido, o ateísmo científico toma o conceito de ateísmo como seu objeto de estudo. Mas de onde vem o conceito de ateísmo? A noção de ateísmo não tem um objeto de reflexão em sentido ontológico. Ela surgiu desde o início como o oposto da noção de teísmo no campo da consciência social. É uma reflexão negativa da noção de teísmo e sempre teve como objetivo fundamental a oposição ao teísmo. Se o teísmo não tivesse surgido, não haveria noção de ateísmo. Portanto, além de estudar a ideia da ausência de Deus, o ateísmo científico, em um sentido mais profundo ou fundamental, tem como objeto de estudo a ideia da ausência de Deus, ou seja, o teísmo. Porque a noção de Deus também pode se tornar um objeto de pesquisa objetivo. Porque a distinção entre subjetivo e objetivo tem diferentes níveis. Dentro de um determinado âmbito, ou seja, no âmbito das questões filosóficas básicas, no que diz respeito à relação entre a matéria como origem e a consciência como derivada, a distinção entre matéria e consciência, objetivo e subjetivo, é absoluta, e não se pode confundir o campo do pensamento com a matéria objetiva que ele reflete. Fora desse âmbito, a distinção entre objetivo e subjetivo é relativa. Todas as ideias e conceitos pertencem ao domínio subjetivo na divisão entre matéria e consciência, mas a existência e a forma de existência de uma determinada ideia ou conceito, como fato no domínio do pensamento social, têm objetividade, não dependem da vontade de nenhum pesquisador e só podem ser compreendidas a partir da realidade, com base em materiais reais da vida social, refletindo-as fielmente. Na verdade, muitas disciplinas das ciências sociais têm como objeto de estudo as atividades espirituais das pessoas e seus produtos, o que não significa que seus objetos não tenham objetividade. Nunca existiu no mundo um Sun Wukong que fosse ao mesmo tempo humano e macaco, com poderes sobrenaturais, mas é um fato indiscutível que na vida espiritual dos chineses existe um rei macaco vívido e animado que causa tumulto no céu. Como objeto de estudo da mitologia, ele possui objetividade. Portanto, a mitologia não é ciência, mas o estudo da mitologia pode se tornar ciência. Deus não existe, mas a existência de várias concepções relacionadas a Deus é absolutamente verdadeira. São essas concepções que constituem o objeto de estudo objetivo do ateísmo científico, tornando-o apto a se tornar ciência, e ateísmo é a conclusão fundamental a que se chega após a pesquisa científica. Dessa forma, o ateísmo científico, como ciência, deve ter o teísmo como seu objeto de estudo. O teísmo surgiu na vida social humana e foi então que surgiu o ateísmo para se opor a ele. O surgimento e o desenvolvimento do teísmo são os pressupostos históricos e lógicos para o surgimento e o desenvolvimento do ateísmo. Essa conexão histórica e lógica entre o ateísmo e o teísmo mostra que o ateísmo científico que não pesquisa ou critica para o ateísmo científico, a pesquisa se manifesta necessariamente como crítica. O teísmo é basicamente impossível de existir. Como Engels apontou, o ateísmo é apenas uma negação. O ateísmo, como simples negação da religião, sempre envolve a religião. Sem a religião, ele próprio não existe. Se não se permitir a crítica ao teísmo, isso significa exigir que o ateísmo cancele seu próprio objeto de estudo, cancelando assim o próprio ateísmo científico. Restringir a crítica ao teísmo em grande medida significa restringir a pesquisa científica do ateísmo em grande medida, o que é contrário ao espírito científico de partir da realidade, ser imparcial e buscar a verdade sem reservas. 3. Insistir na utilização do marxismo para orientar a pesquisa e a divulgação do ateísmo científico.
A discussão acima demonstra que, para insistir no marxismo e implementar as diretrizes e políticas básicas do partido em relação ao trabalho religioso, é necessário insistir no ateísmo científico e se opor ao teísmo. Outro aspecto da relação entre insistir no marxismo e insistir no ateísmo científico é que a pesquisa e a divulgação do ateísmo científico devem ser orientadas pelo marxismo e seguir as diretrizes e políticas básicas do partido em relação ao trabalho religioso, sem se desviar delas. Em primeiro lugar, a pesquisa sobre o ateísmo científico deve insistir em ter o materialismo dialético e o materialismo histórico como orientação ideológica e base teórica. O ateísmo tem uma longa história. Tanto na China quanto na Europa, surgiram muitos ateus e doutrinas ateístas, cujo ponto em comum era a defesa da ausência de Deus, mas cujas bases teóricas, métodos de pesquisa e propostas concretas eram diferentes. O marxismo é ateísta, mas nem todo ateísmo é marxista. O marxismo é um ateísmo científico, mas nem todo ateísmo é um ateísmo científico. A pesquisa do ateísmo científico deve ter como base teórica o materialismo dialético, especialmente o materialismo histórico, e basear-se na prática social e na história da ciência como resumo da prática. Partindo da realidade objetiva, incluindo os dados históricos e a situação real que refletem o pensamento teísta, o teísmo deve ser colocado nas condições sociais e históricas em que surgiu e estudado em conexão com a economia, a política e a cultura da sociedade, a fim de revelar cientificamente a essência e as leis de desenvolvimento de Deus ou do teísmo. A pesquisa sobre o ateísmo científico não pode se afastar do caminho do desenvolvimento da civilização humana, não pode rejeitar, mas deve absorver ativamente todos os resultados intelectuais úteis da história e da realidade. Lenin já apontou que o materialismo combativo dos comunistas deve dar importância à absorção e aplicação dos resultados dos antigos ateístas do século XVIII. Deve formar uma aliança com os cientistas naturais modernos que tendem ao materialismo e, em certa medida, deve formar uma aliança com os elementos progressistas da burguesia. Mesmo em relação a alguns estudiosos burgueses preconceituosos, Lenin, ao criticar suas visões errôneas e repreendê-los como servos clericais com diplomas, não ignorou suas obras que refutavam os preconceitos religiosos e os mitos e exigiu que suas obras fossem traduzidas e publicadas. Mas, ao mesmo tempo, Lenin enfatizou especialmente que se deve insistir no materialismo dialético, ser um defensor consciente do materialismo representado por Marx, ou seja, ser um materialista dialético. Porque qualquer ciência natural, qualquer materialismo, sem argumentos filosóficos sólidos, não pode lutar contra a invasão do pensamento burguês e a restauração da visão de mundo burguesa. Em segundo lugar, o aprofundamento da pesquisa sobre o ateísmo científico deve insistir na visão marxista da religião e construir uma teologia marxista. O teísmo não é sinônimo de religião. As atividades supersticiosas feudais grosseiras e as seitas antissociais também são teístas, mas a religião é o teísmo mais importante e influente, e, portanto, o mais digno de estudo. A pesquisa sobre o ateísmo científico é inseparável da pesquisa sobre a religião, pois há uma relação de sobreposição entre os objetos de pesquisa de ambas. Alguns idealistas e antigos materialistas também realizaram um trabalho significativo na área dos estudos religiosos, e os resultados desse trabalho podem servir de referência e inspiração para os nossos estudos sobre o ateísmo científico. No entanto, a sua visão religiosa não é científica. Somente a visão religiosa do marxismo pode nos guiar na realização de estudos sobre o ateísmo científico. Feuerbach fez uma importante contribuição para os estudos cristãos. Sua obra A Essência do Cristianismo colocou o materialismo de volta no trono, libertou as mentes das pessoas e influenciou fortemente os jovens Marx e Engels, que se tornaram feuerbachianos por um tempo. No entanto, desde o início da criação de sua nova visão de mundo, Marx começou a criticar a visão religiosa de Feuerbach, apontando em vários trechos do esboço sobre Feuerbach as deficiências da visão religiosa de Feuerbach. No final da vida, Engels, em Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, pagou uma dívida de crédito, ou seja, reconheceu plenamente que, em nossa época turbulenta, Feuerbach teve mais influência sobre nós do que qualquer filósofo posterior a Hegel, ao mesmo tempo em que analisou e criticou profundamente o historicismo idealista manifestado por Feuerbach em sua visão religiosa. Ele apontou, assim que entramos em contato com a filosofia religiosa e a ética de Feuerbach, seu verdadeiro idealismo se revela. Ele criticou severamente
Feuerbach quer estabelecer uma religião verdadeira com base em uma visão da natureza essencialmente materialista, o que equivale a considerar a química moderna como uma verdadeira alquimia. Se uma religião sem Deus pode existir, então a alquimia sem a pedra filosofal também pode existir. Se a visão religiosa de um grande materialista como Feuerbach é assim, então outras visões religiosas não marxistas não podem ser utilizadas como teoria orientadora para o estudo do ateísmo científico. A visão religiosa, como ponto de vista fundamental sobre a religião, não é igual à teologia, que é o estudo empírico específico da religião, e a visão religiosa marxista não é igual à teologia guiada pelo marxismo. Existem diferentes visões religiosas e também diferentes teologias baseadas em diferentes visões religiosas. Para aprofundar o estudo do ateísmo científico, é necessário construir uma teologia marxista. O projeto de pesquisa e construção da teoria marxista, implementado pelo Comitê Central do Partido Comunista Chinês desde 2004, tem como uma de suas principais tarefas a construção de um sistema disciplinar e de materiais didáticos de ciências sociais e filosóficas orientados pelo marxismo, incluindo a construção da teologia. Essa decisão em si reflete um espírito. É necessário insistir na aplicação da posição, dos pontos de vista e dos métodos marxistas para realizar pesquisas em todas as ciências sociais e construir e desenvolver todas as ciências sociais, incluindo a teologia, com base na visão de mundo científica marxista. Final da vida, Engels criticou alguns jovens escritores que consideravam a visão materialista da história como clichê e rótulo, acusando-os de usar a visão materialista da história como desculpa para não estudar a história e propôs claramente a exigência de reestudar toda a história, apontando que é necessário estudar detalhadamente as condições de existência de várias formas sociais e, a partir delas, tentar encontrar. A visão marxista da religião é um guia para o estudo das questões religiosas, não um clichê, e não pode ser usada como desculpa para não estudar questões religiosas específicas. As conclusões científicas sobre as várias questões religiosas só podem ser obtidas a partir de uma pesquisa detalhada e baseada na realidade. A construção da teologia marxista deve basear-se nessa pesquisa detalhada e não em clichês para construir um sistema. O ateísmo científico deve ser uma ideia e um conteúdo básicos da teologia marxista. Sem insistir no ateísmo científico e sem analisar e criticar a teologia teísta, não é possível haver uma teologia marxista. Em terceiro lugar, a pesquisa e a divulgação do ateísmo científico devem seguir as diretrizes e políticas básicas do partido em relação ao trabalho religioso. Nosso partido, guiado pelo marxismo e com base na realidade chinesa, formulou diretrizes e políticas básicas para o trabalho religioso. Essas diretrizes e políticas são a manifestação prática da visão religiosa do marxismo cinizado. Para persistir na orientação marxista da pesquisa e divulgação do ateísmo científico, é necessário estudar seriamente a visão religiosa do marxismo cinizado e implementar as diretrizes e políticas básicas do partido em relação ao trabalho religioso. O Comitê Central do Partido propôs implementar integralmente as diretrizes e políticas básicas do partido em relação ao trabalho religioso, esforçar-se para alcançar a coexistência harmoniosa entre religião e sociedade, entre as diferentes religiões, entre os fiéis e os não fiéis e entre os fiéis de diferentes religiões. A insistência no ateísmo científico e a oposição ao teísmo estão em consonância com as três exigências de coexistência harmoniosa propostas pelo Comitê Central do Partido. Isso afetará a harmonia social. Essa é uma questão que deve ser considerada e respondida para a implementação integral das diretrizes e políticas básicas do partido em relação ao trabalho religioso. A harmonia social é construída sobre uma base sólida. Manter e fortalecer essa base promove a harmonia social. Enfraquecer e prejudicar essa base destrói a harmonia social. Então, qual é a base para alcançar a coexistência harmoniosa entre a religião e a sociedade, entre as diferentes religiões, entre os fiéis e os não fiéis e entre os fiéis de diferentes religiões? É o ateísmo ou algum tipo de teísmo de uma determinada religião? Não é nada disso. Se a base da coexistência harmoniosa fosse uma determinada crença religiosa comum ou a não crença em nenhuma religião, isso significaria que a harmonia social nesse aspecto seria fundamentalmente impossível de alcançar, pois tal base não existe na realidade. A base da harmonia social relacionada à religião não está precisamente na existência ou não de crenças religiosas, mas em outros aspectos.
A harmonia social é uma característica essencial do socialismo com características chinesas, determinada pelo sistema econômico e político socialista e pelos interesses comuns fundamentais de todos os povos da China, baseados no sistema socialista. Essa é a base econômica e política mais fundamental para a construção de uma sociedade socialista harmoniosa. A base ideológica para a construção de uma sociedade socialista harmoniosa é a cultura socialista harmoniosa, cujo conteúdo fundamental é o sistema de valores centrais do socialismo. Conforme enfatizado no relatório do 17º Congresso Nacional do Partido, é preciso consolidar a base ideológica comum para a união e a luta de todo o partido e de todos os povos do país, através da construção do sistema de valores centrais do socialismo, aumentando a atratividade e a coesão da ideologia socialista. A realização das três convivências harmoniosas no âmbito religioso tem a mesma base econômica, política e ideológica. A China conseguiu alcançar a harmonia no âmbito religioso porque, embora existam diferenças ideológicas e religiosas entre os fiéis e os não fiéis, bem como entre os fiéis de diferentes religiões, seus interesses fundamentais são os mesmos. Todos apoiam o sistema socialista, a liderança do Partido Comunista Chinês e a orientação do marxismo, perseguem o ideal comum do socialismo com características chinesas e compartilham. Em comparação com as diferenças em termos de crenças religiosas, trata-se de uma grande semelhança em meio à diversidade. Em comparação com essa grande semelhança, as diferenças em termos de crenças religiosas são pequenas divergências em meio à grande semelhança. Construir uma sociedade socialista harmoniosa não significa negar ou evitar as contradições, mas sim lidar com elas de maneira correta. O relatório do 17º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês afirma que construir uma sociedade socialista harmoniosa é um processo histórico e um resultado social que consiste em lidar corretamente com as várias contradições sociais com base no desenvolvimento. Qualquer contradição entre duas partes envolve uma relação de oposição e unidade. Negar a oposição quando se vê a unidade ou negar a unidade quando se vê a oposição são pensamentos metafísicos. A dialética materialista exige que se compreenda a oposição na unidade dos opostos, não negando a oposição quando se vê a unidade, nem esquecendo a unidade quando se vê a oposição. Para lidar corretamente com as contradições em questões religiosas, é preciso unificar os dois lados opostos ou em desacordo, buscando a unidade e mantendo as pequenas diferenças. Ao propor os três requisitos para alcançar a coexistência harmoniosa no campo religioso, o camarada Hu Jintao também disse: "Nós, membros do Partido Comunista Chinês, somos ateus e não professamos nenhuma religião." Isso indica claramente as diferenças existentes em termos de ideologia e crença, e com o espírito científico do materialismo dialético, aponta que a insistência no ateísmo científico e a exigência de coexistência harmoniosa no campo religioso são dialeticamente unificadas. Aderir ao ateísmo científico e opor-se ao teísmo é uma exigência inevitável da orientação ideológica marxista, sendo, portanto, benéfico para consolidar a base ideológica comum da união e luta do povo nacional e alcançar a harmonia social. No entanto, a visão marxista sobre a religião e as diretrizes básicas do partido sobre o trabalho religioso são um todo que abrange vários aspectos. Aderir ao ateísmo científico como uma manifestação da política de liberdade religiosa também deve ser colocado nesse todo e compreendido em conexão com as outras partes. Se for extraído desse todo e exagerado, isso também violará e se desviará das diretrizes básicas do trabalho religioso do partido. Aqui gostaria de apresentar duas observações. Primeiro, não se deve exagerar o significado da propaganda ateísta, nem de atribuir uma importância que não lhe cabe. Lenin já alertou que os partidos proletários correm o risco de exagerar o significado da luta contra a religião e que não se deve arriscar uma guerra política contra a religião. Engels e Lenin consideravam que declarar guerra à religião é um ato estúpido. Se a propaganda ateísta for colocada em primeiro lugar, isso exagerará as diferenças religiosas entre as pessoas religiosas e as não religiosas, colocando essas diferenças acima de sua base econômica, política e cultural comum, o que prejudicará a harmonia social. Lenin apontou que derrubar a religião é agudo, uma visão culturalista superficial e burguesa. Exagerar a propaganda ateísta, em termos de sua origem ideológica, é exagerar a posição e o papel da religião na vida social, afastando-se assim da visão materialista da história. Em segundo lugar, a pesquisa e a propaganda ateísta devem ser unificadas com o respeito à liberdade religiosa dos outros.
A base legal para a propaganda do ateísmo e a oposição ao teísmo é o artigo 36 da Constituição da China, que estabelece que os cidadãos da República Popular da China têm liberdade de crença religiosa. É uma manifestação da implementação completa e correta da política de liberdade de crença religiosa do partido. Respeita-se tanto a liberdade de crença religiosa das massas quanto a liberdade de não crença religiosa das massas. Portanto, é necessário combiná-la com a outra manifestação da política de liberdade de crença religiosa, que é respeitar a liberdade de crença religiosa das massas. A liberdade de crença religiosa é um direito conferido pela Constituição aos cidadãos religiosos, que é igual ao direito de não ter crença religiosa e de defender o ateísmo. A propaganda do ateísmo é o exercício desse direito, e os cidadãos, ao exercerem esse direito, não podem interferir no direito de outras pessoas de terem crenças religiosas. O Partido Comunista Chinês exige manter a união e a cooperação política e o respeito mútuo em matéria de crenças. Respeito mútuo significa que cada um pode manter a sua opinião e discordar da opinião dos outros, mas respeitar e não interferir no direito dos outros de manter a sua opinião. Na nova era e na nova fase, com as complexas mudanças na estrutura social e no panorama dos interesses sociais da China, as ideias e concessões das pessoas estão a tornar-se cada vez mais diversificadas e a influência da religião na vida de parte da população tem aumentado. Ao mesmo tempo, as forças hostis estrangeiras têm intensificado sua penetração em nosso país por meio da religião. Nestas novas condições históricas, a complexidade inerente às questões religiosas se tornou ainda mais evidente. Lidar corretamente com as complexas questões religiosas está relacionado à harmonia social, à união do povo e ao grande projeto de construir uma sociedade moderadamente próspera. Para fazer um bom trabalho de pesquisa e divulgação do ateísmo científico, é necessário estudar profundamente a visão marxista sobre a religião, partir da realidade objetiva, analisar cada situação especificamente e compreender e implementar de forma abrangente as diretrizes básicas do partido para o trabalho religioso.